estrelas, a mão de Deus no riso da criança, a mão de Deus na minha esperança, a mão de Deus em todo o infinito, a mão de Deus eu vejo nesta igreja, a mão de Deus no meio dos irmãos, a mão de Deus em nossa redenção, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus nas plantas e nas flores, a mão de Deus nos pássaros cantores, a mão de Deus na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus na Bíblia Sagrada, a mão de Deus na minha alma cansada, a mão de Deus no tudo e no nada, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus. Olha Deus. Eu vejo nas estrelas a mão de Deus no riso da criança, a mão de Deus na minha esperança, a mão de Deus em todo o infinito, a mão de Deus eu vejo nesta igreja, a mão de Deus no meio dos irmãos, a mão de Deus em nossa redenção, a mão de Deus eu vejo a mão de Deus nas plantas e as flores, a mão de Deus nos pássaros cantores, a mão de Deus na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus na Bíblia Sagrada, a mão de Deus na minha alma cansada, a mão de Deus no tudo e no nada, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus. Amém. Graças a Deus, é com muito prazer, muita satisfação que eu cumprimento todos os nossos irmãos, nossas irmãs nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de muita bênção, de muita alegria estarmos aqui reunidos com nossos irmãos através desse meio, nesse sistema de comunicação e que tem ajudado a muitos irmãos, muitas irmãs. Que a graça e a misericórdia de nosso Deus prossiga sempre sendo a âncora da nossa vida, sendo o bálsamo da nossa enfermidade, a cura para nossas dores. Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, não importa o que você esteja passando, que Deus tenha compaixão, misericórdia de ti e te abençoe. Eu sei que há muitas pessoas passando por lutas, problemas, mas nunca perca a esperança. Confie e creia somente em Jesus Cristo. Dele vem o socorro, vem a graça, a vida, o perdão, o amor genuíno, o amor sem falsificação. Vem do Pai das luzes, nosso próprio Deus. Graças a Deus, Meus amados irmãos preciosos, mais uma vez, o Espírito de Deus nos dirige a estarmos aqui nesta noite para falarmos mais um pouquinho sobre o amor de Deus, a graça de Deus.
Espero eu que cada irmão e cada irmã nesta noite possa estar sempre sendo abençoados, né? E hoje eu tenho aqui um tema, irmão, muito bom, e gostaria que pudesse ajudar os irmãos, mesmo os ministros puderem ouvir, né? E nós vamos realmente ler algo tremendo para nós aqui, a palavra. Eu creio que através do porta-voz de Deus, a mensagem da Eva, o mensageiro, nós podemos falar com confiança e enaltecer o nosso Deus e exaltar a Ele na beleza e a santidade que Ele tem, e só Ele merece tudo isso, toda honra, todo louvor e muito mais que isso, né? O homem não dá conta de exaltar a Deus na medida necessária. O homem às vezes quer se exaltar, quer se meter em coisas que não é para ele, né? Quer tentar ser algum tipo de soberano, mas não deve ser assim, né? Toda a soberania, toda a graça, todo o poder do Pai Eterno está com Deus e Ele vai abençoar nós nesta noite. Eu creio sim, porque a palavra dele é viva e eficaz no nosso meio. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs, quem tem o imenso prazer de nos cumprimentar, de Senhor Cristo, Pastor Roberto Santos, aqui da cidade de Alves Machado de São Paulo. Temos um lugar de reunião aqui, reunimos todas as terças-feiras, e às quintas e aos domingos, né? E hoje temos aqui esse horário especial. E hoje está sendo transmitido apenas pelo Facebook, tá bom? E logo mais depois será transferido também para o YouTube. Eu creio que entra ao ar pelo YouTube na sexta-feira. Lembrando aos irmãos que sábado à noite, a partir das 11 horas da noite, nós temos o programa As Águias de Deus, aqui pelo Tabernáculo de Alves Machado, tá bom? Programa As Águias de Deus, a partir das 11 horas da noite. E tem sido de ajuda, de bênção aos irmãos. Temos ali pregações, temos cânticos, temos também o pão diário na voz do profeta de Deus, né, enviado para esse tempo, e que você possa ser abençoado. Às vezes acontece você perder o sono, está viajando, está distraído aí, né? E você quer sintonizar e você entra aqui no YouTube. Então, a partir das 11 horas, o programa As Águias de Deus aqui no Tabernáculo de Alves Machado. É só áudio, tá? Não tem vídeo. Mas, alguns questionaram aqui, querem ter vídeo, né? Mas por enquanto só tem áudio. Mas tem sido de muita bênção, muita ajuda aos irmãos. E eu creio que vai continuar sendo, né? Que cada irmão, que cada irmã, que realmente foi chamado por Deus, que crê na soberania de Deus, que crê na graça soberana que Ele deu também sobre vós, né? Para se tornar filhos e filhas dele, e realmente os corações estão sendo alegres, sendo também alimentados pelo poder de Deus, tá bom? Meus amados irmãos, eu junto estou com a Escritura, nós já falamos sobre a Escritura, mas hoje eu quero um pouco mais além. A Escritura se encontra no livro da carta de Paulo aos Efésios. Anote aí, ou você vai pegar a tua Bíblia, acompanhar ou ler outra hora, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14, tá bom? Vou repetir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. E o tema de hoje será: os dons de Deus têm seus lugares. Já é um grande tema, se você ver isso aí, já é um grande significado, né, para nós já ver o que vamos falar esta noite. Os dons de Deus têm seus lugares, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos aqui com mais uma faixa musical. Eu creio que temos muitas coisas pela frente. Deus abençoe a todos.
Amém. Graças a Deus, irmãos. Que hino maravilhoso, né? Gostoso mesmo de se ouvir. O que ele padeceu, sofreu por nós. Não foi brincadeira, né? E tem gente que não leva a sério as coisas. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um, né? Amados irmãos, vamos para a Escritura então, os Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 até o verso de número 14, né? Vamos lá. Eu gostaria que os ouvintes pudessem ter bastante atenção no que vai ser lido, no que vai ser falado nesta noite, que você possa aprender, que você possa realmente estar livres diante de Deus para crer em toda a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a palavra agora em nossos corações, meu Pai. Te pedimos que Tu vivifique ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um pode pegar essa Bíblia, abrir, e muitos podem ler melhor que eu, muito melhor. Mas eu creio que o que basta para verificar é apenas o Teu Espírito Santo, é a sabedoria de um homem, o tanto que ele pode conjecturar, falar, se expressar ou mesmo gesticular, é o tanto que o Senhor pode fazer através do mover do Teu Espírito em cada um dos corações. Em nome de Jesus Cristo pedimos, perdão do nosso pecado, nossas faltas, e aceita a nossa gratidão. Enquanto vamos ler a Tua palavra, abençoe cada um dos Teus filhos com esta bendita, gloriosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Efésios 4, verso 11 a 14, diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O verso 12: Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados irmãos e ouvintes, nós lemos uma escritura muito lida, muito comentada, muito estudada, mas nós cremos que o que nós precisamos assim como toda a escritura, de revelação de Deus para compreender, né? Porque não tanto que você estuda, ainda que é bom, mas você não deve conhecer a Cristo somente pela letra. Você não deve conhecer as atuações de Deus através da letra somente, mas você precisa ter algo que é superior à letra, que é o Espírito que vivifica. Amém? E vivificando a palavra para mim, para você, nós vamos ver como a linha do conhecimento de Deus, através da revelação, vai além dos nossos estudos, além dos nossos caprichos, além da nossa forma de pensar, de agir, e é totalmente divergente da maneira de Deus, né? A maneira de Deus é tremenda. Mas eu quero falar um pouquinho nesta noite. Eu tenho uma mensagem aqui, irmão, intitulada Por que tiveram que ser pastores? Muitas pessoas por aí não entendem a linguagem de Deus e muitos interpretam mal, mas Deus sempre teve e sempre terá os seus pastores. Nós entendemos aqui que Ele mesmo, que é em Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas e profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Só que nós precisamos entender como que Deus trabalha de uma forma ordeira. Deus não quebra suas leis e não tampouco quebra suas regras.
Nós entendemos que essa escritura que nós lemos foi o apóstolo Paulo que disse, né, na carta aos Efésios, e ele mesmo falando isso. Agora, para quem não sabe, ou mesmo que sabe pode notificar isso melhor, que o apóstolo Paulo tinha os ministérios nele. O apóstolo Paulo, ele foi o mensageiro na era de Éfeso. Nós sabemos, quando nós passamos, já tivemos e sabemos de 7 dispensações, 7 eras da igreja, e Deus, por sua graça, teve a estrela Paulo, e agora manifestação também da estrela William Branham, profeta de Deus. E durante as eras, Deus trabalhou com essas 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Mas o povo tem que entender uma coisa, que profeta dispensacional só foi 2. Dispensação de era. Os outros foram reformadores. Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, foram todos reformadores. Lógico que Deus nos abençoou, e você vai notar que no batismo do Lutero, por exemplo, tinha consigo o batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a revelação que ele tinha, ele não era profeta. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui, e que também é dito, e nós podemos ver que durante as eras, parece que Deus parou com os dons. Parece forte isso. Muitos ministros poderão discordar disso. Mas o verdadeiro dom, o quíntuplo, veja só, irmãos, ele tem por exclusividade de obedecer a mensagem profética. E o apóstolo Paulo, quando estava aqui, ele falou isso, essa palavra que nós acabamos de ler, né, que Deus mesmo deu. Mas o apóstolo Paulo também, ele mesmo falou: tempo que depois da minha partida entrarão no meio de vós novos devoradores, que não perdoarão o rebanho. E aquela era de Laodiceia, ou melhor, de Éfeso, começou na fuga do Espírito, quando no dia de Pentecoste, Deus começou a tratar e tratou tremendamente com eles. Mas já na segunda era, pois foi diferente. Eles não tinham, terceira, quarta, quinta e sexta era, eles não tinham mensagem profética para os ministérios tomar a parte de cada um. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É o apóstolo, o profeta, como que ele ia pegar, da onde que ele ia pegar, porque quando o apóstolo Paulo diz aqui, até que todos cheguemos ao andar da fé, tem esses ministérios. Esses ministérios são ajudantes de uma mensagem verdadeira. Então tem que ter o apostolado, o pastorado, o profeta, o mestre. Veja só, tem que ter pastor, porque hoje, inclusive, nós temos uma mensagem que nos visitou e ela tem também completo o quíntuplo. Amém? Isso estava no ministério desta era, Apocalipse 17. E nós, como cooperadores de Deus, que faz parte, porque tem o quíntuplo verdadeiro e o quíntuplo falso. O quíntuplo falso é aquele que diz que é a minha mensagem, mas não fala a mensagem, ele esconde a mensagem, ou às vezes até ele critica o que a mensagem diz, só alguma coisa que ele faz. Esse não é o quíntuplo verdadeiro. O quíntuplo verdadeiro vai apontar o mensageiro. Assim como esse quíntuplo que o apóstolo Paulo falou, eles tinham uma mensagem para eles apontarem, que era a mensagem de Paulo. A mensagem profética dada por Deus através do apóstolo Paulo. Então eles tinham lá para agregar isso. Mas você vai notar que durante as eras, a igreja ela sobreviveu e quase que partiu. Era seguir, o fogo do evangelho foi acabando. Mas eles não tinham profeta neles, tinha entre eles reformadores. E eles tinham que lutar com que eles conseguissem de Deus para a hora. Amém? Então quando se fala aqui durante as eras, Deus não trabalhou com os dons, nesse sentido, você tem que entender isso. Senão você vai colocar controvérsia na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é verdadeira. Ela não mente, ela não falha, nem tampouco Deus não falha, nem Jesus, ninguém falha. A falha está em nós por estarmos idolatrados a homens, e estamos aí defendendo homens, esquecendo de defender o poder da palavra de Deus. Sempre foi dessa maneira. O homem defende o homem defende a igreja, e não defende o poder de Deus.
Eu quero ler algo aqui para os irmãos, para vocês notarem, que Deus, nessa área que está trabalhando, agora Deus está edificando o seu povo através da mensagem. E nós somos cooperadores de Cristo, apontando o que a mensagem diz. É por isso que o verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro profeta, ele vai sempre apontar o mensageiro. Agora, quando eu falo profeta aqui, não estou dizendo profeta dispensacional. Tá? Esse quinto aqui não é profeta dispensacional, sabe disso? Profeta dispensacional é o braço do Senhor, é a voz que ecoou agora, que está ecoando. Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, né? E tudo mais, Amós 3:7, Malaquias 4:5-6. Esse é o braço do Senhor. E você levanta o seu braço, você vai ver que tem 5 dedos. E o sangue tem que mandar bombear, o coração bombeia o sangue para esses dedos. Os dedos são os ministérios. E esses ministérios são cooperadores de Deus. Assim, quando Jesus multiplicou, veja só, irmãos, o pão e o peixe, e deu para os discípulos distribuírem. É assim que Deus faz. E nessa era está assim, ele veio através do profeta mensageiro, chamando a noiva, e nós, como cooperadores, cada um, por isso que o tema é aqui, olha, temos dons de Deus que têm seus lugares. Ninguém pode tomar lugar de ninguém, não adianta. Não adianta alguém ficar com ciúme, porque outro sabe expor, coloca bem a palavra e traz a sabedoria. Aquele dom é para ele, para outro talvez é outra coisa. Então cada um tem que respeitar o ofício do dom do outro, né? Por isso que o profeta diz assim, que o evangelista vem em paz. Às vezes o evangelista na igreja, o padre vai à igreja animar, o evangelista vem em paz. Né? O mestre vem dar um grande ensinamento, passa. O apóstolo vem coordenar as coisas e passa. O profeta vem na sua profecia e passa. Porque dom de profecia, o profeta se pode pular. E o dom de língua pode pular de um para o outro. A pessoa pode falar em língua hoje da dom de profecia, sendo profeta. O profeta é um pregador também. E ele pode amanhã não fazer mais isso. Você entendeu? Mas o pastor fica com a igreja, ele sofre com a igreja. Tanto é que o profeta diz que todo culto de oração é necessário a presença do pastor. Culto de oração. Também tem que orar, não é só pregar. Tem que orar, tem que se consagrar com os demais. Se tem alguém que precisa de ajuda espiritual de Deus, é o pastor. Ele leva a carga sobre os seus ombros. Amém? Ele leva a carga da igreja. Ele sofre. Ele sabe o que a igreja está passando. Às vezes não comenta, mas sabe. E está arduamente trabalhando em prol da noiva de Cristo. A coisa você precisa ver, precisa tirar, se espera um tempo e ora a Deus para que as coisas encaixem em seus lugares. Não é fácil, irmão, carregar as cargas, a Bíblia carregar as cargas uns dos outros. E lidar com gente, você sabe, não é fácil. Então, você que tem loja, você que tem construção, você que tem funcionário, você sabe, né? Cada um tem uma forma, uma maneira, o psicológico de um é diferente de outro. E você não é que você vai concordar com tudo, mas você tem que saber entrar e sair em meio a isso tudo. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Quando ele chama o homem para esse fim, ele o capacita. Senão ele não suporta. Você vê toda pessoa ficando depressiva, alguns chegam a tirar a sua própria vida, outros fazem coisas que não deviam fazer. Simplesmente por ter dado lugar ao diabo, por causa da pressão. Mas nós temos que descansar e colocar a igreja nas mãos de Deus. Não adianta de um homem cercar e falar que ele dá conta, e a igreja tem que ser submissa a ele. Às vezes ele está dando mais exemplo, quer que a igreja seja bom exemplo. Nós temos que analisar isso, meus amados. Mas o que o profeta diz para nós aqui, irmãos, veja, a intenção é boa às vezes de muita gente, né? Tem até uma boa intenção. Veja só, sempre é boa. E veja, e o homem nunca muda o seu comportamento. Ele nunca muda suas maneiras. Estou falando do homem do mundo. Não muda. Você pode falar, você pode ajeitar, você pode mostrar, mas não tem jeito. Né? O homem sempre louva a Deus. Veja só, o homem religioso agora. Pelo que ele fez, e sempre aponta às pessoas o que ele vai fazer, preocupado demais com o futuro. Ele tenta ser muito sábio, até mais sábio que o profeta, mais sábio que Deus, e falar coisa que ainda nem está revelada nem mostrado.
Esse é um religioso. E, veja, eu, no entanto, ignoro o que ele está fazendo. Isso é homem. Veja só, ele é feito dessa maneira. Ele sempre tem sido dessa maneira. E vocês, leitores da Bíblia, nesta noite, sabem que isso é de acordo com a palavra. Sempre foi assim, gente. Não adianta a pessoa vir disfarçada numa casca religiosa, dando um bonzinho, mas se ele é um quebrador, se ele é um quebrador da palavra, ele é um hipócrita, ele é um incrédulo. Não importa quanto ponto de mensagem ele pode falar da Bíblia, de A a Z. Veja só, não vai adiantar coisa nenhuma. Ele pode fazer uma casa de Bíblia, uma casa de mensagem, uma casa de fita, entrar dentro, mas se ele for incrédulo no tocante à palavra de Deus, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque incrédulo não entrará no reino do céu, não. E nem esses fanfarrões que tem por aí. Então veja aqui, irmãos, que coisa maravilhosa para nós, a palavra dizendo. Vê, isto é o homem, ele é feito dessa maneira, ele sempre tem sido dessa maneira. E vocês, leitores da Bíblia, nesta noite, sabem que isto é de acordo com a palavra, correto? Ele sempre louva a Deus pelo que ele tem feito. Oh, mas foi bom lá atrás, né? Dizendo o que ele fará, ignorando o que ele está fazendo agora. Quando Deus está revelando, mostrando a sua palavra, a sua forma de trabalhar, as pessoas não querem acatar porque eles foram ensinados totalmente diferente. E é duro você tirar esse costume. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus, senão não dá conta. As pessoas falam daqui não sai, ninguém tira. Eu nasci nessa igreja, vou morrer aqui, né? Meus pais daqui, minha mãe daqui, irmãos. Você tem que abrir seus olhos e ver se realmente é a vontade de Deus isso ou não. Então o homem sempre está fazendo isso, né? E ignorando o que ele está fazendo. Isso é hábito do homem. A razão pela qual eles fizeram isso, mestres, na minha opinião, agora, eles haviam interpretado a palavra, porque eles criam no Messias que viria. Tudo isso, tudo real crê nisso. Melhor, todo Israel cria nisso. E até hoje em dia eu creio, porém a razão pela qual eles não reconheceram, veja, a mensagem não estava de acordo com as suas crenças eclesiásticas. E hoje muitas pessoas não reconhecem a mensagem, não dá honra a quem merece honra, é porque a crença dele, a ideologia dele é totalmente diferente da mensagem, que a mensagem corta embaixo. Aleluia, a mensagem vem e esmiuça qualquer coisa que foi levantada sem ser a vontade de Deus. Sabe o que? O próprio tempo, o teste do tempo não vai permitir que essa coisa avance. Então não reconheceram a mensagem, não estava de acordo com as suas crenças eclesiásticas. Suas interpretações que eles tinham da palavra. O Messias nunca se manifestou ele mesmo da maneira que ele interpretaram que ele o faria. Nunca foi. Tem pessoas que colocam o irmão Branham fora do seu lugar. Irmãos, ou então tira o irmão Branham do seu lugar. Está errado. Veja, irmãos, nós somos fáceis para desqualificar as pessoas, porque as pessoas não vêm de acordo com o nosso pensamento. Não é na mesma igreja que eles pertencem. Então logo as pessoas já querem afastar e não querem ter companheirismo. Por quê? Porque realmente tem que estar do mesmo lado. Tem que ser igualzinho. Né? Senão não vai para o céu, não vai ser arrebatado. Se não estiver na minha igreja, você vai estar perdido. Isso é coisa errada, irmão. Você tem que estar com a sim do Senhor, com a palavra na hora. E crer mesmo, não é falar de boca que está crendo e adulterando as coisas de Deus, interpretando certas coisas. Não faça isso. Seja maleável. Coloque-se na presença de Deus. Seja submisso à vontade perfeita de Deus. Então veja, assim sendo, então eles não reconheceram, porque não se ajustou com suas interpretações, como tenho dito anteriormente, né? E digo de novo, Deus não necessita de ninguém para que interprete a sua palavra. Ele é seu intérprete. Quando você ouvir um homem, uma mulher que tem resposta para tudo, sabe tudo, afaste dele. Ele falar que não me toca, não me porque eu. Profeta, você tem que tirar o eu disso.
Tem que colocar ele, Jesus Cristo, no lugar do eu. Veja, ele é seu próprio intérprete. Que coisa maravilhosa, irmão. Não precisamos nós querer conjecturar visão de tenda, sétimo selo, ressurreição, né, voz de trovão. Lê as mensagens, a mensagem explica já tudo isso para você. Mas conjecturar e falar que coisa não é isso, não é aquilo, ou é isso ou é aquilo. Irmãos, nós somos chamados para viver a palavra, não questionar, crer na palavra. Agora eu tenho ouvido as pessoas dizerem: um anjo me falou, me disse assim e assim. Quão ridículo! Veja que coisa! Quão ridículo! Algumas vezes eu tenho ouvido a tantas pessoas dizerem que o anjo, ele tem falado, ele tem dito, e assim. Agora, que tem sido absolutamente contrário à palavra. Agora, como é que um anjo pode fazer isso? Veja só, irmãos, de maneira nenhuma, que se Deus diz a você que determinada coisa vai acontecer, você diz que ele lhe disse isso, se isso não chegar a acontecer, suceder, então não foi Deus que estava falando. Nós temos que tomar cuidado. Há muita gente dizendo que é revelação, há muita gente que conhece isso, conhece aquilo, mas quando a palavra é manifestada, mostra que realmente eles não têm nada daquilo que falam. São briguentos, presunçosos, avarentos, mais amantes dos eleitos do que de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, nesse tempo final seria as pessoas? Muitos caluniadores, sem afeto para com os pais, com o próximo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Mas veja aqui, irmãos. Então, se o anjo falou algo e aqui não cumpriu, não é de Deus. Não tem jeito de ser. De maneira nenhuma. Se Deus diz a você que determinada coisa vai acontecer, você diz que ele lhe disse isso, e se não chega a suceder, então então não foi Deus quem estava falando. Simplesmente recorde, isso é correto. Deus não mente, ele não se encontra numa mentira. Você nunca vai ver Deus enredado com mentira, com falcatrua, com palavras lisonjas, tentando persuadir as pessoas. Não, Deus não faz isso. Deus é limpo e completo, ele fala a palavra e a palavra vai ao coração. E quem é de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ouve a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ele vem para a palavra de Deus, e ele também fica na palavra de Deus. Mesmo talvez não entenda muita coisa, não questiona, ele sabe crer na palavra. Aleluia, irmãos. Então, se alguém disse que hoje ele falou, e aquilo não cumpre, então não foi Deus que falou, não. Tá bom? Saiba disso, não foi Deus. Não precisa ter medo disso aí, não, porque isso aí não. Se estiver quebrando a palavra de Deus, meus olhos, tem que falar ungido e não sei o que, você tem que tomar cuidado. A pessoa pode estar ungido com o espírito do mal, você tem que proteger ele, pensando que é o Espírito de Deus. Tá? Tome muito cuidado. Lógico que ninguém deve falar mal de ninguém, mas tem que julgar as causas para saber onde você está firmado, quem você está seguindo. Veja, porém, os pastores se sentiam completamente à vontade naquele lugar, com o Cordeiro de Deus, o qual quer pastor faz o mesmo. Os reis magos, os pastores vieram para contemplar através do sistema, né, astral, que é as estrelas, e onde era nascido o rei dos judeus. Que coisa maravilhosa! E viajando muitas distâncias, lugares longínquos, para contemplar esse fato. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando um bom pastor sobre as ovelhas pode ver a palavra e Deus indicá-la, declara o que ele prometeu fazer, então esse pastor está como que a sua casa, a casa dele, a igreja. A mim não me importa
ou que alguém mais diga. Aí está, Deus prometeu e Deus o fez. Amém? Deus prometeu 712 anos antes que uma virgem conceberia da luz um filho. Deus prometeu e Deus o fez. Foi ridículo para as pessoas do dia. Para eles foram. Mas para o povo de Deus que aguardava com ansiedade o cumprimento da palavra de Deus, foi uma bênção. Aleluias. E hoje também a mesma coisa. Quando Deus está cumprindo a sua palavra no meio da igreja, alimentando, chamando a igreja, para muitos está sendo ridículo portar dessa maneira e ter que vestir assim, agir assim, daquela maneira. Muitos não concordam, não precisa de tudo isso para ser crente, para ser cristão. Mas nós sabemos que Deus cuida do seu povo. Amém? Deus cuida do seu povo. Olha aqui então, irmãos, mais um pouco, né? A mim não importa o que alguém mais diga. Aí está, Deus prometeu e Deus o fez. Eles dizem, os dias dos milagres são passados. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso foi para os apóstolos. Porém, deixe que um verdadeiro pastor da palavra, veja só, o pregue no poder da ressurreição, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pedro disse, no dia de Pentecostes, o que precisa é esses cooperadores tomar cada um a sua parte e trabalhar em prol da igreja. Hoje, porque é o respaldo da mensagem da nossa vida. E nós temos que saber disso. Todo o dom tem que levar o mensageiro, levar a mensagem da hora. Não adianta, irmãos, as pessoas colocaram a carroça na frente dos cavalos. A promessa é para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Onde quer que Ele chame, a promessa, aleluia, ouça isso. A promessa é a mesma bênção, veja só, são verdade. A promessa e a mesma bênção são verdade. Veja só. E deixa que um genuíno pastor, alimentado com a palavra, veja isto, vindicado, não torcer, não fazer a mensagem mentir, manipulando as coisas da mensagem, fazendo algo que Mombrante para não fazer. Veja só, mas o pastor é vindicado. Amém? Genuíno, pastor alimentado com a palavra, veja isso vindicado. Todos os teólogos do mundo não poderiam tirar dele isto. Irmãos, quando o crente é revelado por Deus, não tem igreja que vai tirar. Não tem pastor que arranca se Deus colocou aquilo lá. Tentar mentir e fazer alguma coisa para você desviar, não. O que você tem recebido é muito além disso. É muito acima de posição. É muito acima de cargo. É muito acima de eloquência e tudo mais. Então não consegue tirar isso mais dele. Porque ele sabe o que Deus disse. E isso, veja só, isso é o que acontece. Isso é tudo. É sempre a palavra de Deus. Sua palavra foi feita carne. Estava morando entre eles e eles não lhe conheceram. Amém? E a palavra hoje está nos filhos nascidos de Deus, e muitos não conhecem. O que eles fazem é blasfemar, é falar mal, é criticar, que o profeta é falso, esse monte de gente acompanhando isso. Irmãos, mas que ele de Deus vai sempre se colocar ao lado da palavra de Deus, né? Agora, note, Deus sabia de antemão que eles fariam isso. Isto é porque ele não teve de levar isso aos pastores. Isto, veja só, ele sabia que eles não fariam. Eles não receberiam. Agora você, porque tiveram que ser pastores para trabalhar, para regar, para plantar, para ajudar, regar a semente, para que ela cresça pura, sadia e dê frutos sem por um. É por isso que você tem que ouvir o evangelho completo. Esse evangelho que dá margem para coisas erradas não é o evangelho de Deus. Esse evangelho que permite as mulheres ser pregadoras, esse não é o verdadeiro evangelho de Deus. Esse evangelho que permite o homem fazer certas coisas que vai passar ileso diante de Deus, esse não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus
é puro e sem santificação, ninguém poderá ver Deus. Não adianta toda a sua santidade. Se você é uma santidade própria, fabricada, não adianta. Você tem que realmente estar dentro da vontade perfeita do nosso Deus. Aleluia. Agora vê você porque tiveram que ser pastores. Porque pastores, os teólogos não haveriam recebido. Porque pastores, de novo, veria isso. Veja só, viria isso contrário à sua palavra? Não. Eles eram pastores, eles conheciam ovelhas. Aleluia, ele era isso que havia nascido. Para isso que havia nascido. Tá? Agora veja aqui, irmão, uma ovelha, um cordeiro, note, ele era um cordeiro, eles eram os únicos que havia aceitado. Veja só, um pastor era a única coisa que aceitaria um cordeiro. Eles conhecem como ter cuidado disso. E assim é hoje, em dia, quando recebemos a mensagem do cordeiro. Aleluia! Graças a Deus. E Deus sabe como fazer isso, meus amados. Deus vai da sua forma tremenda trabalhando, né? Então, meus amados, nós sabemos que nessa era, Deus tem o seu dom, Deus tem a sua forma de trabalhar. Muitos não estão compreendendo, mas você compreende. Amém? Então, você se esconda atrás da palavra de Deus e deixa as coisas acontecerem. Nunca se preocupa, nunca preocupe com o que alguém fale. Não importa quem seja ele, não importa qual igreja ele pertence. Se ele não vem com a assistência do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, você tem que lançar isso fora, tá bom? Por mais que você ore, o respeite, mas fique com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos meus irmãos, minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus está trabalhando com seus ministérios hoje, viu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor, o verdadeiro apóstolo, está realmente trabalhando em prol do Evangelho de Deus, dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você também está sendo alimentado pelo poder de Deus. Nunca dê margem no espírito arrogante, nada que possa levantar e tentar tirar a exatidão da palavra, tirar a exatidão da Bíblia, tirar o que Deus tem falado para nós. Nunca permita, irmãos, nunca. Vá ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, vá ler a sua Bíblia, vá orar, consagre a sua vida, porque Cristo está vindo aí e Ele vai levar a igreja bem disposta e crê em sua palavra. Deus abençoe a todos vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Estamos chegando mais final de uma programação e espero eu que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Se tem uma coisa para se crer, é na mensagem da hora e na Bíblia Sagrada. Deixe esse argumento para lá, deixe disso para lá e escape por sua própria vida. Amém? Deus ama você, meu irmão, minha irmã. E eu continuo afirmando, se você ainda não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não sei o que você está esperando aí. Será que está esperando a doença chegar, desavença vir? Irmãos, enquanto a porta está aberta, vasculhe a sua consciência, veja como você está diante de Deus e corra aos braços de Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Participe de uma Santa Ceia correta, com um ato do vinho puro, participe também de um ato de lavar pés. E aquele que está desviado, caído à beira do caminho também, levante sua cabeça. Aleluia, não fique prostrado aí não é só pensando em pensamentos ruins, falando coisas que não deve, faça isso não. Decepcionado por causa disso, daquilo, levante sua cabeça. Nunca você vai ser decepcionado por Cristo. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Tem algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Se eu não falar do seu nome, se não perdoe, tá bom, irmão? Nós temos aqui conectado Tatiana Alberto Família e Paulo Martins, tá bom? Deus abençoe você. E
também todos aqueles por onde chegar minha voz outro dia, né? O Espírito Santo possa ajudar a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Muito bem, como sempre, quero fazer uma oração. Se você está doente, aflito, necessitado, está com falta de entendimento, está fraco, está caído mesmo, irmãos, tenha misericórdia de ti mesmo. Chegue na presença de Deus com inteira certeza de fé, humilde, e creia na bênção que Ele já tem prometido para vós na cruz do Calvário. Também é muito antes disso, na mente de Deus, Ele já tinha providenciado tudo para você. Vamos orar. Amado Deus, Pai, bondade e glória, em nome precioso, o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é sobre todos os nomes, aqui estou parando na brecha em prol dos meus irmãos, minhas irmãs, enfermos, aflitos, doentes, necessitados, tanto físico como espiritual e até mesmo moral às vezes, mas eu coloco na Tua presença que o Senhor abençoe, amenize a situação de cada um, dê graça, Senhor, repreenda todo demônio de trevas, demônio de morte, demônio de enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Restaura esse corpo cansado, abatido, Deus, fadigado, desanimado, os que estão prostrados, que possam alcançar força para se pôr de pé, e vigiar, Pai, restaura seus vivendo. No nome de Jesus Cristo te peço. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã, ou aqui no tabernáculo, teremos uma nova mensagem, vamos ver. E lembrando, irmãos, que sábado também, né, a partir das 18 horas, nós temos um culto de cântico, um louvorzão chamado, né? Culto de louvor aqui no tabernáculo, e Alves Machado às 18 horas, tá bom? Então, se desejar vir, bem-vindo, estar adorando o Senhor conosco. Deus abençoe e boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus continue te preservando, meu irmão, minha irmã, na sua presença, tá bom? Deus abençoe, vamos fechando com mais uma faixa musical. Amém. Graças a Deus, boa noite a todos. Meu muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória com Cristo, caminhando eu estou. O passado não importa, já passou. Minha vida já mudou, porque a Cristo aceitei. Tudo transformou. É preciso mudar, é preciso mudar a vida, o proceder e o caminhar. Se entregar inteiramente ao Autor da criação, só assim alcançarás salvação. Se neste momento eu perguntar quantos querem suas vidas mudar, sei que muitos iriam suas mãos levantar, pois almejam no céu e morar. É preciso mudar, é preciso mudar a vida, o proceder e o caminhar. Se entregar inteiramente ao Autor da criação, só assim alcançarás salvação. Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.